Na aula de hoje, eu vou te ensinar uma maneira muito simples de você resolver problemas de porcentagem que envolvem acréscimos e descontos sucessivos. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Para formar o preço de venda de uma determinada mercadoria, José Alfredo acrescentou 20% de lucro sobre o preço de compra, que foi de R$ 1.400, e depois mais 15% para prover os impostos. Nessa condição, o preço de venda da mercadoria deverá ser de. Então, o José ele comprou a mercadoria aí por R$ 1.400. Ele quer ter um lucro aí de 20%. Então, a gente vai calcular 20% de 1.400. Então, o primeiro passo é esse. 10% de 1.400 é 140. 20% de 1.400 vai ser 280. Então, acrescentando 280 a 1.400, isso dá 1.680. Depois desse aumento aí, o José ele vai acrescentar mais 15% para prover os impostos. Então, esses 15% eles vão incidir sobre 1.680. Muita atenção. E é o que a gente quer determinar, vou chamar esse valor aqui de x. Então, para determinar o valor de x, eu vou utilizar uma regrinha de 3, onde 1.680 vai ser igual a 100% e 15% vai ser igual ao x, que é o valor que a gente quer determinar. Nesse momento, a gente multiplica cruzado, x com 100 e o 15 com 1.680. Multiplicando cruzado, a gente fica aí com 100x igual a 15 que multiplica 1.680. O 100 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Daqui eu tiro que o x vai ser igual a 15 vezes 1.180 dividido por 100. Nesse momento, olha, a gente pode realizar algumas simplificações. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com esse zero. O 15 e 10 são múltiplos de 5. Então, dividindo o 15 por 5, eu fico com 3 e 10 por 5 com 2. O que sobrou aqui da divisão? Olha, sobrou 3 que multiplica 168 dividido por 2. 168 dividido por 2 dá 84. Então, vai ser 3 vezes 84. Fazendo essa continha, gente, 3 vezes 84, olha, 3 vezes 80 é 240. 240 mais 12 dá 252. Então, 252 é a quantidade que eu vou precisar acrescentar a 1.680. Vamos fazer essa sominha aí agora, para finalizar a questão. Então, 1.680 mais 252 vai ser igual, olha, a 2. 8 mais 5 é 13, fica 3, vai 1. 7 mais 2 é 9, e aqui eu acrescento 1. Fica 1932. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Se o valor nominal da conta de água de uma determinada família aumentou 10% ao longo de 3 meses, o aumento acumulado nesse período foi de. É muito comum que vocês façam a seguinte conta. Como o aumento é de 10% em cada um dos meses, e são aí 3 meses, vai lá e multiplica 10 com 3, encontra 30% e marca a alternativa C, que é a alternativa incorreta. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou supor um valor aí para essa conta de água. Vamos supor que a conta de água antes desses aumentos aí, ó, seja de R$100. Eu poderia supor qualquer valor, estou utilizando o valor de R$100 porque as contas ficam mais fáceis. E essa conta ela teve 3 aumentos, né? Um aumento no primeiro mês de 10%, um aumento no segundo mês também de 10%, e no terceiro mês voltou a ter um aumento de 10%. Então, no primeiro mês, gente,
teve o reajuste aí de 10%. E 10% de 100 é R$10. Então, nesse segundo mês, a conta veio no valor de R$110. Ou melhor, no primeiro mês, a conta veio no valor de R$110. No segundo mês, essa conta ela sofreu um novo reajuste de 10%. Né? Então, um reajuste aí de 10%. Aqui já teve um aumento de 10%. Então, teve um aumento aí de 10%, só que agora é 10% de 110. E 10% de 110 é R$11. Então, eu vou precisar somar R$11 a 110, isso dá R$121. E teve um último reajuste aí no terceiro mês, também de 10%. De novo, eu vou calcular 10% de R$121. E 10% de 121 é 12,1. Então, vou pegar 12,1 e somar com 121, isso dá 133,1. Ou melhor, a conta de água passou a custar aí R$133,10. Então, se o valor inicial dela era de R$100 e com esses aumentos de 10% em cada mês, passou a ser de R$133,10, o aumento percentual foi de 33,1%. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Existe uma outra maneira da gente resolver a questão, vou só dar uma ideia aqui. É importante que vocês saibam também que a porcentagem, por exemplo, 10%, é a mesma coisa que 10 por 100. Isso corresponde a 0,1. Então, se eu quero acrescentar 10% ao valor de R$100, por exemplo, então se eu tenho lá R$100, então no primeiro mês teve um aumento de 10%. Eu devo multiplicar isso aqui, olha, por 1,1. Por que 1,1? Percebam que 1,1 é a mesma coisa que 1 mais 0,1. Ou seja, esse 1 ele conserva o valor dos R$100, porque se eu multiplico 1 vezes 100, isso dá 100. E quando eu multiplico 0,1 por esse mesmo 100 aqui, olha, eu acrescento os R$10. Então, se eu faço essa continha de 1,1 vezes 100, isso dá R$110. Então, uma outra maneira de resolver essa questão, como são 3 acréscimos sucessivos, né, a gente poderia colocar aqui 100, esse valor que a gente supôs, multiplicado por 1,1 elevado ao cubo, porque são 3 aumentos sucessivos de 10%. Fazendo essas contas, a gente também encontra 133,1 e conclui que o acréscimo foi de 33,1%. Questão interessante, né? Bora continuar. Se o preço original de um produto sofrer reajustes sucessivos de 15% e 20%, então o percentual de aumento do preço desse produto em relação ao preço original será de 38%? É uma afirmação, e a questão quer que a gente responda se essa afirmação ela é certa ou errada. Questões, gente, que envolvem acréscimos e descontos sucessivos, você não vai ter prejuízo nenhum em supor um valor. Nesse caso aqui, olha, para o produto. Eu vou supor que esse produto ele custa aí R$100. Poderia supor qualquer outro valor, né? 200, 300 reais, 450. Eu utilizo o valor de R$100 porque fica mais fácil, né? Na hora da gente calcular o percentual de aumento ou de desconto em relação a esse produto. Então, o produto ele sofreu 2 aumentos sucessivos, de 15% e de 20%. Então, o primeiro aumento aí, olha, ele foi de 15%. Então, a primeira providência é calcular 15% de 100, que é muito simples, porque 15% de 100 é 15. Então, com esse primeiro reajuste, o produto vai passar a custar R$115. E depois ele teve um novo acréscimo. E esse novo acréscimo agora foi de 20%. Então, pensa comigo aqui, olha. 10% de 115 é 11,5. Então, 20% vai ser o dobro de 11,5, que é 23. Então, vou precisar somar 23 a 115. Então, 23 mais 115, olha, dá 138.
Então, o produto antes desse reajuste custava 100 e depois passou a custar 138. Então, de fato, né, o reajuste ele foi de 38% e a alternativa aqui, ó, correta é a letra C. Como que a gente faria essa questão sem supor valores? Da seguinte forma, olha. Então, o produto tem um preço aí P, e esse produto, ou melhor, o produto P tem um preço X. Ele sofreu um acréscimo de 15%. Então, vamos multiplicar isso aqui por 1,15. Muita atenção aqui, gente. Eu multiplico por 1,15 porque eu estou acrescentando 15%, tá? Então, multiplico por 1,15 porque esse 1 ele mantém o valor do produto e eu acrescento 15%. Depois disso, eu vou acrescentar 20%. E acrescentar 20% é multiplicar por 1,20 ou 1,2, tá? Quando a gente fizer essas contas, o novo valor do produto vai ser de 1,38x. Então, eu encontrei o aumento aqui que teve, olha, que foi de 0,38, e 0,38 é a mesma coisa que 38 por 100, que corresponde a 38%. Então, a gente consegue resolver essa questão sem supor valor, mas eu entendo que para algumas questões que envolvem acréscimos e descontos sucessivos, supor valor, as contas ficam muito mais fáceis, beleza? Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar mais alguns problemas. Dois aumentos sucessivos, um de 20% e o outro de 40%, são equivalentes a um único aumento de... Por favor, não cometam o erro de achar que esse aumento vai ser simplesmente somar 20 com 40 e marcar a alternativa lá A como 60% de aumento. Perceba que os aumentos são sucessivos. O que isso quer dizer? Se eu tenho lá um produto que custa R$100, o primeiro aumento vai ser de 20% sobre esses R$100. Então, 20% de 100 é 120. Agora, esse produto vai sofrer um novo reajuste, um novo aumento, agora de 40%. Só que esses 40%, gente, é sobre 120. 10% de 120 é 12. 40% de 120 vai ser 4 vezes 12, que é 48. Então, vou somar 48 a 120, isso dá 168. Então, o percentual de aumento aqui, olha, vai ser de 68%. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Em certa cidade, o número de furtos de veículos em maio de 2020 foi de 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de automóveis. Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve um aumento de 5%, um aumento de 12,5%, um aumento de 15%, uma redução de 13%, uma redução de 15%. Então, a questão falou para a gente que de janeiro de 2020 até o mês de maio de 2020, houve uma redução no furto de veículos. E essa redução ela foi de 40%. Então, teve uma redução, e essa redução ela foi de 40%. Eu vou supor um valor para o número de furtos de veículos em janeiro de 2020. Você pode supor qualquer valor, inclusive chamar essa quantidade aqui de X. Então, vamos supor que em janeiro de 2020 houve aí 100 furtos de veículos. Então, como houve uma redução de 40% em relação ao mês de janeiro, a quantidade de furtos de veículos em maio de 2020 foi de 40, ou melhor, de 60, né? Porque teve 40% de redução, então em maio de 2020 teve aí 60 furtos. Aí de maio de 2020
até janeiro de 2021, voltou a ter um aumento aí. E esse aumento no número de furtos foi de 45%. Então teve um aumento de 45%. Então tem que acrescentar 45% aqui, olha, a 60%. Então para isso eu vou usar uma regrinha de 3 simples. Então 60 passa a ser 100% e 45%, que é o valor de aumento que teve, vai ser x. Então, multiplicando cruzado, multiplicando o x com o 100 e o 45 com o 60, a gente fica aí com 100x igual a 60 que multiplica 45. O 100 que multiplica o x passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, daqui eu tiro que o x vai ser igual a 60 vezes 45 dividido por 100. Nesse momento, eu posso fazer algumas simplificações. Olha, posso cortar esse zero com esse zero. Posso também, olha, simplificar o 10 com 45 por 5. 45 dividido por 5 é 9 e 10 dividido por 5 é 2. O 6 eu consigo dividir aqui com 2, olha, eu fico com 3, sobra só o 3 e o 9. Fazendo esse produto aí, a gente encontra 3 vezes 9, 27. Então teve um aumento aí, olha, de maio de 2020 para janeiro de 2021, de 27 novos veículos furtados. Então 60 mais 27, isso dá 87. Então muita atenção para a gente interpretar isso aqui, olha. Em janeiro de 2020, 100 veículos foram furtados. Eu supus esse valor, tá? Em janeiro de 2021, 87 veículos foram furtados. A questão está perguntando exatamente isso, né? Qual que é a relação aí da quantidade de furtos em janeiro de 2020, se comparado com janeiro de 2021? A gente consegue perceber que teve uma redução. E se a gente pega 100 e subtrai de 87, essa redução aí, olha, foi de 13 unidades. E 13 unidades corresponde a 13%, tendo em vista que o valor inicial era de 100. Por isso eu escolhi esse valor inicial de 100 veículos, tá? Então a redução foi de 3%, a alternativa correta é a letra D. Questão muito interessante, né? Bora continuar. Sobre a verba paga mensalmente como ajuda de custo para cada família vítima de um acidente causado por desmoronamento, houve 2 aumentos consecutivos, um de 5% e outro de 4%. Pode-se corretamente afirmar que o aumento total aplicado nessa verba foi D. De novo, muito cuidado para não marcarem alternativa E. Somar 5 com 4 aqui e achar que esse aumento foi de 9%. Então, de novo, eu vou supor um valor. Vou supor um valor aí de R$100. Então, teve 2 aumentos sucessivos. O primeiro aumento aqui, olha, ele foi de 5%. 5% de 100 é 5. Então, a gente vai ter aqui um valor de 105. Logo em seguida, teve um outro aumento, um outro reajuste, agora de 4%, que eu desconheço, né? Não é tão óbvio assim fazer essas contas de cabeça, eu vou chamar de X. Para calcular esse segundo acréscimo, vamos utilizar uma regrinha de 3 simples, olha. 105 passa a ser o meu 100%, e os 4% corresponde a X, ou melhor, corresponde a Y aqui, ó. Esse X vai ser o novo valor. Nesse momento, eu vou multiplicar cruzado, olha. Posso multiplicar o Y com 100, esse 4% aqui com 105. Então, multiplicando cruzado, eu fico com 100Y igual a 105, que multiplica 4. O Y vai ser igual a 105 vezes 4 dividido por 100. E aqui é só continha e ter atenção para não errar. 105 vezes 4, isso dá 420. 420 dividido por 100. 420 dividido por 100 dá 4,2%. Então, um novo reajuste aí, ó, ou melhor, por cento não, 4,2%. Beleza, olha.
eu tenho que acrescentar então 4,2 a 105. Então 4,2 mais 105, isso dá 109,2. Ou seja, o aumento do custo aí, olha, foi de 9,2%. Né? Passou de 100 para 109,2. Então o aumento foi de 9,2. A alternativa correta é a letra A. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo, tamo junto!